Então, bom dia agora a todos. Que Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã, através da palavra dele. Estamos aqui reunidos para mais uma aula número 6, mas também número 7. Hoje é o 7º capítulo do livro, é a 7ª aula desse tema. É o 6º encontro, mas o 7º capítulo. Nós invertemos aqui, a Madalena vem semana que vem com o 6º capítulo, que é equilíbrio. Então, acho que todos já estão acompanhando. O nosso livro é esse aqui que nós estamos seguindo, o Discípulo Radical, e ele fala de algumas características de um discípulo de Jesus. Então, antes da gente orar, vou fazer só relembrar aqui. A primeira aula foi sobre inconformismo, segunda aula, semelhança com Cristo, depois maturidade, cuidado com a criação, e semana passada falamos sobre simplicidade. Hoje o nosso tema é dependência. Vamos orar então para a gente iniciar a nossa aula, pedindo a bênção de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Pedir para o Valdo fazer essa oração para nós irmos para a nossa aula então. Valdo, por favor, poderia orar para a gente nesse instante iniciar? Vamos agradecer a Deus, pedir a bênção dele sobre a nossa aula. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra novamente, podemos estar nos encontrando aqui virtualmente, ó Pai, na escola dominical. Pedimos que Tu venha estar nos abençoando, nos edificando, que essa palavra encontro dos nossos corações, suprir as nossas necessidades e que nós possamos estar colocando em prática nas nossas vidas, ó Pai. Usa a vida do pastor Everton, Pai, que vai ministrar, ó Pai, essa palavra, que o Teu Santo Espírito possa estar nos orientando, nos dirigindo através dele, ó Pai, e que nós possamos estar colocando isso em prática nas nossas vidas, transformando nossas vidas, ó Pai, modificando aquilo que isso quer que seja modificado. Abençoa cada um presente nessa aula, aqueles que vão entrar ainda durante esse tempo e também aqueles que vão estar assistindo pelo YouTube, que o Senhor possa estar abençoando e edificando a vida de cada um. Possa estar as nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos para engrandecimento, que possamos estar sendo discípulos radicais e que na nossa ação como discípulos nós possamos estar fazendo a Tua vontade sempre, ó Pai. Te pedimos isso, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Como nós falamos, eu vou apresentar uma imagem aí para vocês, uma projeção que vai nos ajudar na leitura dos textos e alguns destaques também que nós vamos fazer. Então vamos lá, o tema está aí, né? O discípulo radical, que é o tema dos nossos estudos, esses primeiros estudos aqui do ano de 2021. Já recapitulei os 5 anteriores que nós vimos e hoje nós vamos falar desse 7. O título e o subtítulo do estudo é Dependência, onde os fortes não têm vez. E aí nós vamos começar com um capítulo bem interessante que mostra um exemplo de dependência. Nós vamos ler João 15. Você pode ler todo o capítulo ou até o versículo 17 depois. Nesse início de aula eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. João, capítulo 15, versículos 1 a 7. Vamos começar. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí para acompanhar na sua versão, fique à vontade, ou se você quiser acompanhar, tem a NVI projetada aqui, a versão NVI projetada aí também nos slides para você seguir. Então fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vamos lá então. Esse é o primeiro
texto que nós vamos ler. No estudo que o Valdo disponibilizou desde o início da semana, o link lá no site, tem vários outros textos que falam sobre o tema também. Fica a recomendação de leitura, tanto do estudo como dos textos também, que são bem interessantes para a gente pensar. Mas eu convido você, nesse primeiro momento aqui, então, a pensar no seguinte: esse aqui mostra um exemplo de dependência da árvore para os seus ramos, de uma videira para os seus ramos. Quais outros exemplos de dependência que vem à sua mente? Quando a gente fala em dependência e a gente procura um exemplo, qual que vem à sua mente? Além desse dos ramos da árvore estar ligado no tronco, no caule, qual outro que vem à sua mente? Pode mandar aí no chat, pode falar, contar alguma coisa que você já viu, uma plantação que você fez, sei lá, qual exemplo de dependência você tem na sua mente? Qual exemplo você pode trazer para ilustrar o que é dependência? Tem algum? Consegue pensar em algum agora? Fique à vontade, quem quiser falar. O bebê e a mãe. O bebê e a mãe. Muito bom exemplo de como um é dependente do outro, né? Como que o bebê é dependente da mãe. Muito obrigado, dona Rosa, muito bom. Mais algum exemplo de dependência? Se alguém escreveu aqui no chat, acho que ainda não, né? Se alguém tiver mais algum exemplo. Eu vou, então, enquanto vocês pensam mais um pouquinho, eu vou dar um exemplo. E a gente vai ver um vídeo no final que mostra num trecho sobre essa questão também. A Ieda mandou aqui, dependência química. A pessoa, ela fica tão dependente daquilo, ela não consegue se livrar daquilo. É uma constante dependência mesmo, né? Não sei se outra palavra, é outra palavra, mas é uma constante dependência. É legal, bom para ilustrar também. E enquanto vocês pensam um pouquinho aí, um exemplo de dependência também que eu vejo, e a gente vai ver no vídeo no final, eu comentei, um computador ou um notebook ou, sei lá, pensa em um celular ou alguma coisa assim, com a sua fonte de energia, com a sua fonte que é ligada à energia. Por que eu trago esse exemplo? Vou usar aqui um notebook. Ele tem, sei lá, 10 entradas, 5 entradas, depende de cada modelo. Um é USB, um é fone de ouvido, um é microfone, antigamente tinha os de entrada de CD, DVD, um monte de coisa. Todas as entradas podem estar conectadas. Mas se ele não estiver conectado na fonte de energia, uma hora ele vai desligar e não vai funcionar mais, embora todos os outros buraquinhos lá estejam preenchidos as suas entradas. Então, essa questão de dependência da energia para ele continuar ligado. Trago esse exemplo para pensar. E a Ieda, o Márcio aí, os dois, colocaram mais um exemplo aqui para a gente pensar dependência das pessoas aos meios tecnológicos, que se torna também, tem um documentário na Netflix lá interessante sobre essa questão dos meios, as redes sociais, né? Bem interessante, trabalha essa dependência aí e como que desenvolve isso. E aí uma dependência saudável também, dependência de Deus, que é o nosso tema hoje, falando da videira. Dependência afetiva, que a pastora comentou aqui também, eu acho que entra na questão que a gente pode ligar com a primeira fala com a dona Rosa também, da mãe com o bebê, mas existe outros não só a mãe e o bebê, né? Outras pessoas também podem ter essa dependência. Muito legal esses exemplos de dependência aí para a gente pensar aqui. Se tiver mais algum, pode ir mandando aí também. Ótimo para a gente participar aqui, para a gente ir caminhando. Fique à vontade para falar, perguntar também. Está gravando, mas deve perguntar, fazer aqui, que vai enriquecendo a nossa aula. A pastora comentou aqui também, dependência que gera falta de autoestima. Sim. Tem esse tipo de dependência também que acaba prejudicando em muitas situações. Então, a gente citou alguns exemplos de dependências. No nosso estudo, uma frase inicial aqui, essa frase é do René Padilha, e ele
fez uma palestra no Congresso de Lausanne, em 1974. Foi uma grande reunião que é tida como base de muitas coisas no meio cristão. Então, a gente pode procurar o Pacto de Lausanne, tudo isso que foi decidido lá. E ele escreve um livro depois, ele escreve o seguinte, tem uma parte citada aí, eu leio a outra parte. Ele fala assim, a proclamação do Evangelho sempre se dá em contraposição a uma mentira organizada. A grande mentira que o homem se realiza tratando de ser Deus, em autonomia com relação a Deus, que sua vida consiste nos bens que possui, que vive para si e que é dono do seu próprio destino. Ele fala que o Evangelho de Jesus, a vida que Jesus dá, ou esse Evangelho que nós somos chamados a proclamar, ele se contrapõe a uma mentira organizada. E qual que é essa mentira? Que o ser humano é independente, que o ser humano é autônomo, que o ser humano se realiza sem Deus, que ele é o dono da sua vida, ele é o dono do seu destino, e a vida dele consiste nos bens que ele possui. E aí é interessante a gente pensar nisso, que essa frase para a gente iniciar essa questão falando de dependência, e já já a gente volta aqui em João capítulo 15. E aí no livro também, no capítulo do livro que nós estamos lendo, tendo por base, o autor cita um outro escritor chamado John Wiat, não sei se assim se pronuncia o sobrenome corretamente, e ele fala o seguinte, o plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Ele fala assim, Deus não tem outro plano. Plano de Deus para a vida do ser humano, o plano de Deus para as nossas vidas é que sejamos dependentes. E aí eu faço uma seguinte pergunta aqui, uma segunda pergunta aqui, né? Como você reagiria, ou como você reage hoje, ao lembrar ou ao pensar que alguém faz um plano para você, que Deus faz um plano para nós, para que nós fôssemos integralmente e constantemente dependentes. Vamos tirar aqui um pouquinho essa questão do plano de Deus, vamos pensar na nossa vida. Se alguém chegasse para você e falava assim, eu tenho um plano para você, o plano é que você seja integralmente, totalmente, constantemente dependente de mim pelo resto da vida. Como você reagiria? Se alguém quiser reagir aí a essa pergunta, mas normalmente eu vou falando enquanto isso, mas normalmente nós reagiríamos de uma forma ruim, né? Falar, mas alguém faz um plano para que eu seja dependente integralmente e constantemente? Como que é isso? Como funciona isso? E aí a gente vai, então, chegar a João 15. Se alguém tiver alguma coisa, levanta a mão, fala aí, fique à vontade. E aí eu volto nessa frase para a gente passar para João 15, então, e alguns destaques que nós vamos fazer. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes dele. Suprindo, a pastora colocou, né? Suprindo as nossas necessidades não é nada ruim. Sim, todos têm aspectos positivos. Legal, bem destacado. Vamos refletir, então, e pensar aqui em João 15. Primeiro aspecto para a gente pensar, primeiro ponto da nossa conversa nessa manhã, Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ele se apresenta como a videira verdadeira. Então, isso quer dizer, ele fala que é a videira verdadeira e os discípulos são os ramos. E aí, isso quer dizer também, se Jesus se apresenta como a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Existem videiras que às vezes os ramos estão procurando a sua seiva para se alimentar, mas são videiras verdadeiras, videiras falsas. E aí eu convido você a pensar nesse aspecto aqui, nessa fala de Jesus. Então, dependência, nós temos que saber bem, nós temos que, não vou usar a palavra escolher, mas eu vou usar a palavra direcionar bem a nossa vida para aquilo que é verdadeiro, para a videira verdadeira. Então, dependência tem a ver com reconhecermos quem é a videira verdadeira, quem é aquele que nos dá o alimento, quem é aquele que nos sustenta, de fato, todos os dias das nossas vidas. Então, quando a gente fala sobre dependência, nós temos que observar, nós temos que direcionar a nossa vida para aquele que é a videira verdadeira, para Jesus, que é aquele único que pode nos sustentar e nos suprir. E aí eu convido você a pensar em algum exemplo, alguma pessoa, ou alguma vez, algum momento da sua vida, que você ficou confiando ou ficou tentando se alimentar com uma videira falsa. Quais que são essas videiras falsas? Se a gente voltar na frase do início lá, que eu li,
o autor fala, né, que a grande mentira é que o homem se realiza, ele tentando ser Deus, em autonomia com relação a Deus. Que a sua vida consiste nos seus bens, que ele vive para si e é dono do seu próprio destino. As videiras falsas do nosso tempo, ou de todos os tempos, desde que o pecado entra no mundo, é essa que o ser humano pode se sustentar sozinho, pode viver sozinho, pode ter satisfação em qualquer coisa, em bens, em uma vida abundante, entre aspas, aqui nessa terra, de bens dessa terra. Então, para a gente refletir, para a gente entender essa questão de dependência, nós temos que reconhecer que Jesus é a videira verdadeira, que ele se apresenta como a videira verdadeira, porque existem videiras falsas, existem projetos deste mundo que nos fazem estar ligados a qualquer outra coisa, a não ser que não seja Jesus, que é o verdadeiro alimento. Então, para a gente pensar, né? Alguma vez você já viu alguma história, já viu alguém, já aconteceu isso na sua vida, de você estar conectado ou ligado com uma videira falsa para sustentar? Quantas vezes nós vemos isso na nossa história, na história do mundo, que pessoas se apoiam em bens, em família, são todas coisas necessárias, muitas coisas são importantes para a nossa vida, mas nenhuma delas se sustenta, nenhuma delas nos sustenta, se não estiver ligado em Cristo. E aí a gente pode lembrar do Salmo, né? Nós podemos levantar cedo, trabalhar, nós podemos colocar guarda, mas tudo isso é em vão se o Senhor não estiver na casa, se o Senhor não for o verdadeiro guarda, aquele que cuida de nós, aquele que sustenta as nossas vidas. Primeiro aspecto é esse, então. Segundo aspecto para a gente pensar. Jesus se refere ao Pai como agricultor que cuida da videira. Além dos ramos, além das figuras da videira e dos ramos, que são os discípulos, Jesus, ali naquele texto que está falando aos discípulos, se refere a Deus como agricultor que cuida da videira. E como que ele cuida? Ele limpa, ele poda os ramos frutíferos para torná-los ainda mais frutíferos. Nesse momento que ocorre, ou de que maneira ocorre essa limpeza em nossa vida. Como que Deus limpa as nossas vidas? Como que Deus poda a nossa vida? Alguém pode fazer alguma indicação, algum comentário, alguma fala? Como que Deus poda a nossa vida? Jesus se refere ao Pai como agricultor que cuida da videira. E esse cuidado está, entre outras coisas, em limpar, em podar, né? Usando essa palavra aqui do texto. Como que isso se dá? De que maneira isso se dá na nossa vida? Como que Deus limpa a nossa vida? Alguém pode contar algum exemplo, alguma história, ou algo que aconteceu, né? Como que você teve alguma experiência nesse sentido? Abro espaço aqui para você falar, para você escrever, para a gente continuar aqui nesse segundo aspecto, destacando aqui. Como que Deus limpa a nossa vida? Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e ele se refere a Deus, né, como Pai, como aquele que cuida da videira. Como que Deus limpa as nossas vidas? Como que Deus poda a nossa vida? Para a gente trazer para alguns aspectos mais práticos aqui da nossa aula. Fica mais fácil de compreender. Aqui fala, comentário. Não quer falar? Não quer mostrar a voz no vídeo? Fique à vontade. Tem um texto em Hebreus que fala que Deus disciplina aquele que ele ama, ou ele cuida daquele que ele ama. Então, eu queria convidar você a pensar o que significa esse podar nesse instante. Vamos sair aqui do texto ou continuando aqui no texto de João, mas saindo de nós, como essa videira que precisa ser podada, e vamos para uma plantação. Por que alguém poda uma planta? Alguém já plantou alguma coisa aí que precisou ser podada? Uma flor, uma árvore, alguma árvore que dá fruto? Ninguém planta, nenhum agricultor planta uma árvore, alguma coisa, ninguém poda ela depois que ela está plantada para ver ela morrendo. Concorda? Ninguém vai podar uma árvore para ver ela morrendo. E quando a gente pesquisa qual é o sentido, ou qual é o objetivo de podar uma planta, eu vou fazer alguns destaques aqui. Para que serve a poda em uma planta? Primeiro,
A poda serve, não é uma ordem de importância, mas são alguns aspectos. Primeiro, a poda serve para que haja uma iluminação melhor na árvore. Isto é, para que o sol entre por entre os galhos e ajude na frutificação. Então, vamos lá. Primeiro aspecto, um agricultor poda uma árvore, isso a gente pode pesquisar na internet aí, das definições, ou pode conversar com o agricultor, com alguém. A poda serve para que haja uma iluminação melhor. Então, eu queria fazer esse primeiro destaque aqui para a gente pensar o seguinte: Deus é aquele que deseja nos encher com sua luz, deseja encher as nossas vidas com sua luz em todos os campos, em todos os aspectos, para que todas as partes, todas as áreas das nossas vidas recebam essa luz vinda de Deus para que possam frutificar. A poda serve para tirar algumas folhas, alguns galhos, algumas coisas que estão atrapalhando a luz de chegar em todos os campos, ou que a iluminação seja melhor na árvore. Então, aí o primeiro aspecto para a gente pensar nessa segunda parte aqui, a poda serve para que a luz alcance lugares que antes estavam escondidos pela sombra. Na nossa vida, como que isso funciona? Deus nos poda, Deus tira algumas coisas, Deus nos faz algumas coisas nas nossas vidas. Deus trabalha de alguma forma na nossa vida para que a luz dele alcance todos os campos das nossas vidas, para que a luz dele ilumine todas as áreas das nossas vidas. Já vou chegar no que a Ida comentou aqui sobre os novos brotos que surgem também, novos brotos, né, que surgem também por causa da poda. Então, vamos pensar nesse primeiro aqui, que haja iluminação. Segundo, a poda também serve para tirar alguns galhos que não vão produzir mais frutos, para que eles parem de roubar alimento, ou a seiva, que alimenta a planta. Sabe quando aquele galho já deu ou já produziu, ou ele cresceu ali e não produziu nada, e ele fica alimentando, ele fica roubando a seiva, mas ele não vai produzir mais nada. Então a poda serve também para cortar aquele galho que não está produzindo mais nada e que está ali só roubando a seiva, que está só roubando o alimento de outros brotos, de outros galhos, de outros brotos que virão. Então, o segundo aspecto, além da poda servir para que haja mais iluminação, ela serve também para tirar aqueles galhos que estão roubando o alimento da planta e impedindo que novos brotos, novos galhos surjam para produzir frutos. Então, a poda serve também para, quando Deus poda a nossa vida, olhando aqui essa referência que Jesus faz, como o pai, como agricultor, serve também para que ele limpe algumas coisas da nossa vida, coisas que não servem mais para nada, estão ali ocupando a nossa energia, o nosso tempo, estão nos desgastando, estão nos deixando, estão roubando o alimento, a energia, a vitalidade da nossa vida. E aí, nesse caso, é preciso cortar o galho bem rente ao tronco ali, para que ele não continue roubando. E o último destaque, aí tem a ver com esse que a Ieda mandou, ou este que a Ieda mandou aqui. O último destaque, a poda serve para renovar a árvore da vida, renovar a vida da árvore para produzir frutos. Ou seja, ela vai trazer novos brotos que vão crescer e que vão produzir frutos. Então, 3 aspectos aqui da poda. Ela melhora a iluminação, ela tira aqueles galhos que não estão produzindo nada e ela traz novos galhos ou novos brotos para que cresçam e renovem a árvore, renovem a produção daquela árvore. Então, quando Jesus se refere a Deus como agricultor, ele está falando que Deus quer fazer isso na nossa vida ou na vida dos seus seguidores. Ele quer nos iluminar com sua luz em todos os cantos da nossa vida. Segundo, ele quer tirar da nossa vida aquilo que só rouba a nossa energia, aquilo que só nos afasta, aquilo que rouba a nossa energia, aquilo que rouba o nosso alimento, aquilo que não serve para nada, não está produzindo nada. E terceiro, quando Jesus se refere a Deus como agricultor que cuida da videira, ele está falando que Deus deseja nos podar também para nos renovar, para renovar a nossa vida, para que possamos produzir mais frutos. Então, esse é o terceiro aspecto dessa segunda parte aqui, esses 3 aspectos aqui sobre a poda. E aí, quando a gente fala em poda também, você provavelmente já ouviu alguém pregando, alguém falando, alguém ensinando sobre isso. Não é algo gostoso, não é algo bom cortar um galho, fazer alguma coisa, mas é necessário para que continuemos sendo renovados e crescendo a cada dia.
Então, essa maneira ocorre, essa limpeza ocorre na nossa vida em todo o tempo. Nós devemos estar abertos para Deus e deixar que Ele faça poda o tempo todo na nossa vida. E aí, vamos para a terceira parte, então. Se alguém quiser falar, fique à vontade. E aí eu tenho exercício para vocês agora. A terceira parte, a primeira é que Jesus é a videira verdadeira. A segunda é que o Pai é o agricultor que faz a poda. Terceira é que devemos permanecer ligados à videira. E aí nós vamos ler o texto novamente, e agora do versículo 4 até o versículo 10. E eu queria convidar vocês a participarem aqui. Quantas vezes aparece a palavra permanecer do versículo 4 ao versículo 10? Eu sei que pode ter algumas diferenças de tradução, pode aparecer mais ou menos, ou traduzir por outra palavra, mas conte aí na versão da Bíblia que você está lendo. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês lerem. Do versículo 4 ao versículo 10. Quantas vezes aparece a palavra permanecer? E aí a pastora Márcia comenta aqui também, né? Quando acontece a poda, a árvore não fica bonita, ela fica parecendo que está meio seca, né? Mas depois, quando floresce ou quando produz frutos também, fica lindo. Muito bom. Obrigado pelo comentário, pela lembrança. Esse processo, né, de uma transformação que ela visa o florescimento, a frutificação no final. Vamos lá para o exercício, então. 2 minutinhos. Do versículo 4 ao versículo 10. Quantas vezes aparece a palavra permanecer? Vou dar um tempinho aí, vocês contam aí. 2 minutinhos, valendo. Vou fazer vamos fazer um teste aqui. Aí em cima, aonde que tem um botãozinho... o Valdo respondeu aqui no chat, mas aonde que tem acho que no computador vai aparecer, deixa eu ver no celular como que aparece aqui. Mas aparece um triângulo, um quadradinho e uma bolinha. Estão vendo aí? Algum lugar assim aparecendo... cadê o chat aqui? A Ieda respondeu aqui também. Tem uma opção de enquete. Provavelmente vai ter aparecido alguma coisa aí. Vamos responder aqui no chat mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, vamos responder. Pode ser pelo chat mesmo. Eu ia fazer uma enquete aqui, mas a gente faz por aqui mesmo. 11. Vamos ver aqui. Mais alguém? Alguém achou mais? Tem algumas versões, eu contei, tem 10. E aqui as 3 versões que nós vimos, que depende da tradução, às vezes alguns tradutores em algum lugar traduz a palavra de uma maneira diferente. Mas vamos colocar aqui 10, 11 vezes em 6 versículos, 7 versículos, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 7 versículos aparece 11 vezes essa palavra permanecer. E aí eu queria convidar você a pensar nessa relação de permanência e dependência. Não dá para a gente depender de Deus nos momentos difíceis e tentar deixar de depender de Deus em alguns outros momentos. A pastora Márcia colocou na mensagem, aparecem como unidos. Tem algumas diferenças de tradução que vão variar as palavras aí, mas vamos trabalhar aqui com 10, 11 vezes essa palavra permanecer aparece aí nesse texto. Então, a gente vai trabalhar nesse terceiro aspecto aqui, a gente já quase caminhando para o final aqui, a relação entre permanecer e depender. Não há como depender de Deus sem permanecer nele. E permanecer é o tempo todo, nos dias de sol, nos dias de chuva, nos tempos de pandemia, nos tempos de alegria, nos tempos de paz, nos tempos de guerra, nos tempos de dificuldade, nos tempos de facilidades, vamos chamar assim, se existir. Mas o tempo todo nós precisamos permanecer.
11 vezes ou 10 vezes aparece aqui nesse trecho, né, em uma parte desse texto que nós estamos lendo, essa questão de permanecermos em Cristo, de estarmos ligados a Cristo. E o significado de permanecer em Cristo, para quem assistiu os vídeos do Betânia Kids lá na História Verde, no quarto episódio, é citado esse texto aqui de João 15, e aí a Dênia fala uma hora lá, tem uma fala assim, mas então a gente tem que ficar o tempo todo ligado em Cristo, o tempo todo ligado? É isso mesmo, é o tempo todo ligado em Cristo, é o tempo todo vivendo para Cristo e com Cristo. Então, esse terceiro aspecto aqui, deixa eu voltar à apresentação aqui, devemos permanecer ligados à videira o tempo todo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Recapitulando aqui, para a gente prosseguir aqui para o final, então. 3 aspectos para a gente pensar hoje aqui na nossa aula. O que é dependência? É reconhecer quem é a videira verdadeira. Começa por reconhecer de quem nós dependemos. Nós precisamos estar direcionados para Jesus. Segundo, o Pai é o agricultor que vai nos podar, que vai nos limpar, que vai iluminar cada canto da nossa vida com sua luz. Terceira parte, precisamos permanecer ligados à videira. E aí, uma frase do livro aqui também, que nós estamos estudando, ele fala assim: viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós. E a maior parte de nós irá deixar este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado dos outros. Isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva. É parte do plano, da natureza física que nos foi dada por Deus. Então ele fala, desde que nós viemos, nós dependemos dos outros. Foi o exemplo que a Dona Rosa deu lá no início. Tem alguns momentos da nossa vida que outros dependem de nós. E aí ele fala que quase todos nós, ou a maioria de nós, vai chegar ao fim dessa vida, desse mundo, deixar esse mundo dependendo do cuidado de outros e do amor de outros. E aí é para a gente pensar nesse aspecto da nossa vida, da nossa caminhada, como devemos ser dependentes em todo o tempo. E aí eu falei que tinha um vídeo no final, antes desse slide aqui. Vou compartilhar um vídeo com vocês que tem a ver com aquela imagem lá do computador que eu falei no início, e tem outras ilustrações também para mostrar como nós dependemos de Jesus. Assista o vídeo e depois a gente encerra a nossa aula orando e fazendo a reflexão final aqui da aula. Para quem não está ao vivo aqui, o link do vídeo vai estar embaixo, como eu fiz na aula anterior também. You. Look at your eyes. Look at them. Aí eu vou colocar a legenda correta aqui. Eu trouxe esse vídeo só para ilustrar essa questão de estarmos ligados sempre em Jesus. Dele nós precisamos depender. Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que nos sustenta em todo o tempo e em todas as situações, momentos e dificuldades. Eu queria encerrar a aula fazendo uma pergunta para vocês, para a gente pensar aqui. No texto que nós lemos, de João 15, nos são apresentados 3 tipos de ramos. Primeiro, aqueles que não dão frutos. E o texto fala que eles serão cortados. O segundo são aqueles que dão frutos, mas eles precisam de poda ainda. E o terceiro tipo de ramo é os que dão mais fruto ainda. É os que já foram podados e estão produzindo muitos frutos. E a pergunta para você pensar hoje, ou para nós pensarmos juntos aqui hoje é: qual tipo de ramo você é? Hoje,
não precisa falar, não precisa comentar. Eu queria que você pensasse sobre isso nesse instante. Desses 3 tipos de ramos aqui. Os que não dão fruto, os que dão fruto, os que dão mais frutos ainda. Fazendo uma avaliação honesta hoje da nossa vida, em qual categoria, qual tipo de ramo você seria? E aí, pensando nisso, o que Cristo nos chama a fazer nessa manhã? O que o dono da videira, o que o agricultor, o que o pai nos chama a fazer? Será que ele nos chama para podarmos alguma coisa, para podar alguma coisa da nossa vida? Ele fala assim, já foi podado, agora vamos crescer. Ou será que está a ponto de cortar porque não está dando fruto nenhum? Queria que a gente pensasse sobre isso hoje e queria que a gente orasse, encerrando com essa reflexão, né? Que tipo de ramo? E lembrando dos 3 aspectos que nós destacamos. Precisamos reconhecer que Jesus é a videira verdadeira. Existem videiras falsas roubando a nossa energia, roubando ou tentando nos alimentar, tentando nos sustentar, mas não estão conseguindo. Jesus é a videira verdadeira. Segundo, o Pai é o agricultor que nos poda. E terceiro, nós precisamos permanecer nele. Diante disso, qual tipo de ramo nós somos? E aí encerro uma frase do livro também, na última linha, ou na última página, último destaque do capítulo. Eu trouxe uma parte da frase, mas eu leio ela toda aqui do nosso estudo. Fala assim: o próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê, totalmente dependente do cuidado da mãe. Precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados e esticados, incapazes de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não pode destituir uma pessoa de sua dignidade e de seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente também é apropriada a nós. Então, encerro com essa frase aqui do livro, e eu convido você para nós orarmos, para nós termos esse momento de oração aqui no final, pensando nesses 3 tipos de ramos. Os que não produzem frutos cortados, os que produzem frutos, mas precisam ser podados, e aqueles que estão produzindo abundantemente, que já foram podados. Pode falar, se alguém tiver algum comentário, pergunta, fala. Eu queria falar um pouquinho. Quando a gente pensa, né, esse estudo ele é muito legal, que ele trabalha muito essa ilustração da árvore, né, e eu vejo assim, como ele é rica quando traz essa comparação da árvore, porque a gente consegue visualizar, né, quem tem árvore, quem tem contato com plantas também, consegue visualizar certinho, né, que quando aquela planta está precisando da poda, quando ela está enfraquecida, e aí tem que pôr os seus nutrientes na terra, né, fortificar ela. E quando um galho é cortado dessa árvore, esse galho sozinho, se ele cair ali no chão, ele fica sozinho, ele vai secando. Então, a gente tira tantas lições, né, pastor, desse texto aí, porque mostra como que a gente precisa ser dependente de Deus, né, de estar nessa árvore fincada, até porque a seiva, né, que vem de Jesus, né, tem que estar fincado nele, tem que estar enxertado nele para poder a gente se alimentar dele. Então, se alimentar dessa árvore, desse Jesus, né? E a outra coisa é essa dependência, né? Que se um galho for cortado, se ele sair, ele seca. Então, é como se a gente pensasse na igreja, aquele galho que sai da igreja, aquele galho que se afasta, né? Que ele acaba secando, porque ele precisa estar ali enxertado naquela comunidade, no corpo de Cristo, né? Alimentando para que todos possam florescer, né? Não apenas um, mas todos os galhos possam vir a florescer e dar seus frutos, né? Então, essa dependência, eu vejo uma dependência de Deus, mas eu vejo também essa dependência uns dos outros, né? Uma árvore, um galho só, é quase impossível, né, da gente ver, né? Mas a gente precisa dessa dependência também com os outros. E, assim, estar em Cristo, permanecer nele, né, como permanecer nessa árvore, é permanecer no amor, né? Eu vejo esse permanecer, eu preciso permanecer no amor de Deus, né? Porque quando eu permaneço no amor de Deus,
aí eu consigo ter meu coração ensinável para aprender dele, para ter as minhas ações, né, naquele amor que ele colocou em mim, né? Eu estou recebendo esse amor dele. Então, é impossível você receber o amor de Deus e não conseguir transmitir, né, dar frutos, né? E o fruto seria transmitir esse amor para outras pessoas, né? Levar esse amor para outras pessoas. Então, eu vejo muito isso, né? Esse amor de Deus, permanecer no amor de Deus, para dar frutos. Muito bom. Isso mesmo. Mais alguém se tiver algum comentário, pergunta, fala, vontade. Vamos orar, então. Vamos orar aqui, então. Deus nos dê sabedoria para entendermos que Jesus é a videira verdadeira. Precisamos estar ligados nele. Que ele também nos ensine que o Pai é o agricultor que nos poda, que nos limpa, para que produzamos mais. Possamos entender a cada instante, possamos permanecer nele. E a nossa reflexão final é que tipo de ramo nós somos. E que Deus nos dê sabedoria para deixarmos ele trabalhar em nós e vivamos sempre no centro da vontade dele. Senhor Deus, eu quero, primeiro Deus, te louvar, ó Pai, por esse momento de compartilhar a Tua palavra, esse momento de estudarmos a Tua palavra. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos faça cada dia discípulos do Senhor, ó Pai, pessoas que se entregam totalmente, Deus, e que são dependentes do Senhor em todas as coisas e reconhecem, Deus, que o Senhor, ó Pai, é a videira verdadeira, que nos alimenta, que nos supre, que nos sustenta, que, ó Pai, manda o alimento para que produzamos muitos frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Que possamos, Deus, alicerçados na Tua palavra, conscientes, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para nós, que nós possamos continuar vivendo, aprendendo e caminhando ao Teu lado. E, ó Pai, pedimos, Deus, especialmente nesse tempo que nós vivemos, que o Senhor nos dê força para, em todo instante, Deus, como nós lemos repetidamente nesse texto, permanecermos ligados, unidos, ó Pai, no Senhor, ó Pai, para que em meio a tempestades, lutas, desafios e dificuldades, possamos continuar crescendo, florescendo e produzindo frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Te louvo, Deus, por cada pessoa que participou nessa manhã. Peço, Deus, que o Teu Espírito Santo complete essa palavra em cada coração, em cada mente. Aqueles, ó Pai, que ouvirão posteriormente também, Pai, que o Senhor fale a cada coração. Que juntos, Deus, possamos permanecer no Senhor e crescer para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro, Pai, nesse instante e agradeço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou parar de gravar aqui e a gente faz a nossa foto.